Boa noite, meus amados, boa noite, a paz do Senhor seja com cada um de vocês, com cada um de nós, amém? Glória a Deus por esse momento na minha vida e na vida da comunidade. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas aqui você não quer falar, você é obrigado a falar. Eles te entregam o microfone, fala o quê? Fala, você tem que falar alguma coisa. Foi o que fizeram comigo hoje. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, recapitulando um pouco do que eu trouxe no dia 10 de março, naquele culto pela manhã, nós estávamos fazendo o lançamento, né, da nossa campanha, que é o chamado. Esse é o tema do ano, né, aquilo que nós iremos trabalhar todo ano, durante todo o ano. E junto com os meus irmãos, Márcio, Marcelo, Gilson, nós trouxemos um pouco, né, tentamos explicar um pouco desse chamado, e a parte que me coube foi falar por quê Deus nos chamou. Eu só vou dar uma recapituladinha bem rapidinho, para a gente sintonizar. Aqueles que não estiveram naquela data, vão para o YouTube, entre no canal da CCP que está registrado lá. Glória a Deus. Então, e nós aprendemos aquele dia que nós não fomos chamados para ser salvos apenas. Nós fomos chamados para salvar. Amém? E falei um pouco também sobre a criação do homem, né? Qual o motivo Deus tinha criado o homem aqui na terra. E eu creio, isso continua latente no meu coração, latente no meu pensamento, que Ele quer nos treinar. Nós precisamos ser treinados antes de ascender à glória. Amém? E foi o que Jesus fez. Ele ensinava as pessoas a fazerem exatamente o que ele fazia. Ele veio para isso. Ele veio para provar que era possível. Então, ele ensinava as pessoas a amar, perdoar, libertar, ser submisso, se humilhar e levar esse Deus maravilhoso àqueles que não o conhecem. Então, esse é o grande chamado. Meus irmãos, o tema que eu escolhi para falar hoje, dando continuidade nessa palavra, nós vamos falar agora sobre a vocação do chamado. A vocação do chamado. Eu não vou tomar muito tempo, a pregação não vai ser muito estendida, até porque nós temos ceia hoje, mas eu posso garantir para você, abra o teu coração, porque ela está cheia de revelações. Amém? Assim como Deus me revelou essas coisas, eu quero que Ele revele para você. Eu quero que essa palavra penetre no seu coração e que ela frutifique. E você vai entender como nós iremos responder esse chamado. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé e estenda a sua mão para cá, por favor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção sobre esse momento ímpar nas nossas vidas, na comunidade, onde o Senhor quer falar, onde o Senhor quer ensinar, onde o Senhor quer revelar. E eu me coloco à sua disposição, Pai, como um vaso cheio de frestas, ó Pai, um vaso trincado, um vaso cheio de pecado, mas pela tua graça e misericórdia eu sei que o Senhor me recebe. Pai, então em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, tudo aquilo que há em mim que não agrada o teu coração. E usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Meus irmãos, aqueles que não quiserem abrir, não tem problema, nós vamos colocar no telão. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante,
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que andavam no barco em companhia com seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e os seguiram. Amém? Deus já está falando. Deus já está falando. Vinde após mim. Quando tudo começou, o ministério de Jesus, ele foi de 1 a 1. Minha irmã, como vai você? Tudo bem? Está tudo bem? Ótimo. Minha irmã, eu estou em busca de algo sobrenatural para a minha vida. E eu tenho seguido alguém que tem trazido muitas bênçãos. Vinde após mim. Jesus. Foi isso que Jesus fazia. Vinde após mim. Vinde após mim. Ele foi de 1 a 1, de 1 a 1, e convidou. Vinde após mim, e eu farei de você um pescador de homens. Amém? É muito mais simples do que nós imaginamos. E sucessivamente Jesus Cristo formou os seus escolhidos. É bom lembrarmos que eram 12. Mas tudo começou no primeiro degrau da escada. Um, após o outro, depois o outro, e depois o outro. E quando ele terminou de recrutar, né, o seu exército, porque aquele era um exército, né? Os apóstolos eram um exército. Quando ele terminou de recrutar esse exército, ele passou a ensiná-los. Eles ficavam se debatendo, porque Jesus naquela época, ele tinha, às vezes ele se afastava, ele saía para orar, e ele ficava muito tempo longe. E os discípulos ficavam ali batendo cabeça, discutindo, o mestre falou isso, o que ele quis dizer com isso? Então, Jesus ficou nesse tempo, ensinando tudo aquilo que aqueles discípulos deveriam fazer. Como? Fazendo. Fazendo. Era o que ele fazia. Eu imagino Pedro, né, Pedro e seu irmão, quando aceitou seguir Jesus, vinde após mim. E eles foram acompanhando Jesus, vendo Jesus fazer novamente. Olha, é isso aí que eu tenho que fazer. De 1 a 1. Amém. Meus irmãos, no versículo 23 do capítulo 4 de Mateus, 23 ao 25, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles o curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vocês estão entendendo? Nós vamos chegar lá. Deus vai falar. Amém? Já no capítulo 5 de Mateus, vem o Sermão do Monte. Juntamente com esse Sermão do Monte, aconteceu o terceiro milagre de Jesus. O terceiro milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, em uma situação inusitada, onde milhares de pessoas estavam esperando, ansiosos para ouvir aquele homem, e de repente, todo mundo conhece a história. Não tinha o que comer. Eu quero ler, está em
Mateus 15, do 32 ao 39. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tanta grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Amém? Veja bem. Cristo tomou o pão e partiu. Eu fui para o meu amigo Google entender o significado dessa palavra partir. A palavra partir, ela significa dividir, separar, ou tornar-se separado. E também, essa palavra partir significa ir. Amém? Vê se vocês estão me entendendo. Quando Jesus partiu o pão, o que aconteceu? A multiplicação. A multiplicação. Quando Jesus partiu. Foi aí que aconteceu o milagre. E por que eu estou dizendo isso? Onde eu quero chegar? Porque é preciso dividir para poder multiplicar. E essa visão que eu quero, que Deus tem me incomodado, eu quero dar para a igreja. Nós estamos, muitas das vezes, presos a um templo, presos a uma reunião de grupo caseiro. Nós estamos presos ao nosso ministério. Nós estamos muito presos em coisas que são maravilhosas. Bênção. Mas não é isso que Deus está dizendo. Acaba que nós acabamos ficando muito acomodados com essa situação. Muito acomodados com isso. Eu sento na minha cadeira, no mesmo lugar, todo domingo, bebo o meu leitinho, porque nós estamos bebendo leite, irmãos. Estamos bebendo leite. O sólido está por vir. O grande Deus quer derramar. Mas nós estamos tão acostumados a sentar aí e beber o nosso leite. É necessário partir, multiplicar. Você precisa desgarrar. Chegou a hora de você gerar um filho. Chegou a hora de você... mas eu já gerei. Não importa. Deus está falando agora. Hoje. Chegou a hora de você gerar um filho. Esse é o verdadeiro chamado. Foi para isso que você foi chamado. Rodrigo, agora eu vou roubar um pouquinho da pregação do pastor Elias. Eu nem estava lá, hein? Mas eu sei. Rodrigo, mas eu sou gago. Eu sou gago. E daí? Rodrigo, mas eu tenho muita vergonha. E daí? Como o pastor Alessio disse sobre Jonas, que Deus mandou Jonas para um lugar e ele foi para outro, ele fugiu, foi para outra cidade. E Deus, você acha que Deus errou? Não foi isso que o pastor Alessio disse? Você acha que Deus errou na escolha? Não, Deus sabia que ele ia fugir. Deus está falando isso para você novamente. Deus não errou com você, amém? Fala para o seu irmão aí,
Deus não errou com você. É você mesmo. Eu sou gago. Não importa. Não importa. Amém? Dá um glória a Deus. É só para mim entender que a igreja está entendendo. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer novamente, dentro desse tema, o desafio que eu comecei a falar no domingo do dia 24, mas que eu falei que ia deixar tudo para hoje. E louvado seja Deus, porque Deus confirmou a palavra. Me empurraram o microfone e disse: toma, é seu, toma conta, fala. Mas eu sou gago, não tem problema, fala, você precisa falar, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que você precisa compreender, e isso eu acho que vai servir para toda a sua vida, vai servir para a minha também, porque eu estou aprendendo com vocês, embora estou aqui reportando aquilo que Deus me revelou. Mas isso serve para mim, tá? Você precisa entender que quem converte, quem convence, não é você, meu irmão. Não sou eu. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Aquele mesmo, lembra de quando você foi batizado? Passou a morar dentro de você. Amém? Então quem convence é Ele. O seu dever, partir. O seu dever é partir. Amém? Qual o grande problema nosso, do ser humano? Eu me incluo nisso. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para agora. Tudo para ontem. Tudo para ontem. E muitas vezes você acha pesado, né, o ide. E sinceramente, realmente é muito pesado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É pesado. Isso não é uma tarefa fácil. É pesado. Mas pode se tornar muito simples quando você começa a enxergar de uma outra forma. Seja você mesmo. Não vista uma roupa que não é sua. Não queira ser quem você não é. As pessoas te acompanharão a seguir Jesus pela sua sinceridade, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Amém? Tenha isso com você. Eu preciso somente ser eu. Somente ser eu. E a transformação que já houve em você, e que ela ainda está sendo feita, ela vem de Deus. Deus está transformando. Mas não é porque eu me tornei um cristão, que eu passei pelas águas. Nós temos que tomar cuidado, porque ao invés de você trazer, você vai empurrar. As pessoas vão correr de você. Nós vivemos num mundo, num século, onde as pessoas perderam muito da paciência, do discernimento, do entendimento, e às vezes o que você fala agride as pessoas. Então, meu irmão, seja o mais simples possível. Eu vou te dar uma dica aqui, bem tranquila, como Jesus fazia. Amor, carinho, seja sutil. Só isso. E nós temos a mania de sair. Eu me converti, agora eu vou sair pregando para todo mundo. Está errado. Não é assim que funciona. As pessoas vão correr de você, ninguém gosta de crente. Eu também não gostava. Você, está aqui o desafio que eu vou lançar agora. Você precisa de falar e trazer somente uma pessoa.
Esse é o nosso chamado para hoje. Uma pessoa. E vou deixar mais tranquilo ainda, para a igreja entender, compreender o chamado e saber como esse chamado vai funcionar. Vou te dar mais uma. Uma pessoa em um ano. Somente. Adote um. Gere um. E eu profetizo em nome de Jesus. Já está todo mundo gestante aqui. A igreja está gestante. Amém? Apenas um. Cuide apenas de um. Fale apenas com um. Traga apenas um. Esse é o desafio. Bom, naquela época, Jesus, no sobrenatural, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Partiu. Trazendo para nós hoje, eu acho que Jesus não queria que nós multiplicássemos pães e peixes. A multiplicação está sendo revelada hoje. Não é pão, não é peixe, é alma. É alma. Essa é a multiplicação, o milagre da multiplicação que Jesus quer para nós. Esse é o sentido do chamado. Amém? E ele nos deu uma ferramenta muito joia. Trazendo para o natural agora, tá? Nós não vamos precisar fazer nada sobrenatural. Sobrenatural vai fazer Deus. No natural, uma ferramenta que ele nos deu. A matemática. Simples assim. E eu quero aqui dar alguns exemplos para que vocês entendam. Bom, a comunidade ela tem em torno de 150 membros, aproximadamente. Não sei os números corretos. Nós vamos fazer esse levantamento, não vamos, Giovana? Amém. Até porque agora vai começar a funcionar e depois vai ficar difícil de contar. Amém? Vai ficar difícil de contar. Então, bom, primeiro ano do chamado. Apenas. 150 membros, mais um. No primeiro ano, são 300. 300. Beleza. Segundo ano, os remanescentes, que já sabem fazer isso com o pé nas costas, mais um. E os novatos, no fogo do Espírito, no fogo do primeiro amor, No final do segundo ano, quanto? 600. Glória a Deus. Tem mais, não vai parar aí. No terceiro ano, os remanescentes, está tudo catimbando, mais um. Aqueles que eram novatos, já são remanescentes, E os que chegaram por último, Quanto que era? 600? No final do terceiro ano é quanto? Meu irmão, não tem Enéas, não tem Guimarães, não tem Altino Guimarães, que vai caber essa multidão, vocês estão entendendo? Não tem lugar para caber essa multidão. Essa é a multiplicação que Deus quer nas nossas vidas. Porém, nós estamos preocupados com essa multidão e eu quero te convidar a retroceder para um. Esse é o primeiro passo. Somente. Então está lançado o desafio. Amém? E eu quero dar um exemplo que eu esqueci de dar, mas ainda está em tempo. Sobre as formigas e sobre as abelhas. As formigas, aquelas cortadeiras, lá na minha casa tem muito. Elas saem, uma manada, as operadoras sobem na árvore, cortam as folhas inteiras, vai cortando, aquelas folhas vai cair no chão, as outras vêm, acaba de picar, cada um pega um pedaço. Entendeu? É um de cada vez.
Mas o que eu mais gosto é das abelhas. O que eu mais gosto é das abelhas. As abelhas, ela tem o poder de tornar aquilo que é doce mais doce ainda. Você é abelha, meu irmão. Você vai pegar o que é doce, o que está lá fora, e vai tornar um mel para Cristo. Amém? E vai tornar um mel para Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, e agora para encerrar, eu falei que ia ser bem breve, e eu espero que todos tenham compreendido essa palavra. Essa palavra não é somente para mim, ela é para você. Diga para o seu irmão, essa palavra foi para mim. Eu tomo posse do meu chamado. Dá para entender a simplicidade que é? Não é complexo. É muito leve. É muito leve. E eu estou falando de uma experiência que eu vivi. Eu fiquei aproximadamente um ano e um mês com o João Gabriel, cuidando. O fruto está aqui, gente. O fruto está aí. Foi Jesus que trouxe. Foi Deus que trouxe. Apenas um. Eu quero terminar lendo Atos 2:36. Só que eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E você vai trazer essa leitura para hoje. Para agora. Para o tempo de hoje. Amém? Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Deus, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu? Esse poder que operou na vida desse homem, cara, quando eu chegar lá, eu quero conhecer Pedro. Esse cara, vou falar uma coisa para vocês, eu não conheço nenhum relato de Jesus convertendo uma multidão de gente. Nem Jesus converteu. Pedro subiu numa caixinha de madeira, converteu 3.000 homens, numa só pregação. É esse poder que opera em Pedro, que vai operar em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.